Aproveitando aqui, vou mostrar para vocês uma obra. Eu mostrei para vocês na etapa de cálculo, olha como é que ela ficou. Olha esse vão livre, olha o tamanho da viga. São 15 metros de vão livre, que a viga aqui tem 50 centímetros de altura, tá? Tem uma viga aqui no centro também que vence os 15 metros, que tem 65 de altura, né? E olha que bacana que ficou. Ficou tudo aparente, né? Olha só. As paredes de concreto também nessa residência, né? Algumas paredes de alvenaria, mas grande parte de concreto lá também, concreto, olha. Dê uma olhada só. A amplitude do ambiente aqui, que vai ser a sala do cliente. Fala pessoal, tudo beleza? Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que a gente venceu um vão de quase 15 metros com uma viga de 75 centímetros de altura, sem o uso de proteção. Acompanha o vídeo aqui comigo que nós vamos dar uma olhadinha. Aqui nós podemos ver o nosso modelo estrutural, tá? E qual que é o vão que eu estou falando para vocês? O vão que eu estou falando é dessa residência, uma residência de alto padrão, que venceu tudo isso daqui, ó. São quase 15 metros, são 14 metros e meio, com uma viga de 75 centímetros de altura, né? Com uma largura relativamente robusta também, 66, né? E quais são os principais desafios quando nós temos um vão grande, né? Porque geralmente a gente acaba partindo para a proteção. O problema, pessoal, não é nem dimensionar a viga contra a ruptura, né? O estado limite último, que a gente diz a última coisa que pode acontecer com uma estrutura, que ela romper e cair. Isso, entupindo a viga de aço, por exemplo, quando eu tenho uma largura, eu tenho mais espaço para botar aço, eu posso botar um monte de aço nessa viga, eu consigo fazer ela não romper com esse vão. Dimensionar o momento fletor é o cortante. O problema principal, quando a gente tem grandes vãos, ainda mais um vão todo carregado, né, que eu tenho paredes da casa, tá? Uma casa toda em concreto aparente, para vocês entenderem. Então aqui teria que ficar, aqui ficou uma laje lisa em concreto aparente, ficou muito bacana a casa, né? O meu problema aqui é deformação, tá? É o quanto vai deformar a minha estrutura. Então, se o meu problema é deformação, como que eu posso fazer para um elemento deformar menos, né? Basicamente, a gente tem que entender o que faz um elemento deformar mais ou menos. Por exemplo, se eu comparar o meu celular, esse celular aqui, com o meu dedo. Por que um deforma mais que o outro? Por que meu dedo deforma mais que o meu celular, né? Tem um porquê? Claro que tem. Basicamente, pessoal, a deformação dos elementos vai ser dada pelo que a gente chama de rigidez, certo? Rigidez. E o que é a rigidez num elemento? Por exemplo, a rigidez aqui, ó, a deformação do meu dedo, vai ser por essa formulinha aqui que vocês já conhecem. E vezes I dividido por L, certo? Simples assim. Tá, o que muda então na deformação do elemento? Quanto maior for o módulo de elasticidade do elemento, menos ele se deforma. Quanto maior for a inércia do elemento, tá? Para elementos retangulares, lembra que a fórmula da inércia é B vezes H ao cubo dividido por 12. Menos ele se deforma. E quanto mais comprido for o elemento, mais ele vai se deformar. Então, por exemplo, qual desses meus dois dedos aqui se deformam menos? Meu dedão aqui. Por quê? Porque ele é menos comprido, né? Porque o módulo de elasticidade dos dois vai ser o mesmo. Porque o que é o módulo de elasticidade, pessoal? Basicamente é do que aquele elemento naturalmente é feito. Por exemplo, naturalmente o aço é mais duro que meu dedo, né? Mas se eu pegar um arame que é fininho, tem pouca inércia, eu consigo dobrar ele com meu dedo, eu consigo deformar ele com meu dedo. Então o que vai tornar algo rígido, duro, é ou do que ele é feito naturalmente, né? Então módulo de elasticidade, ou a inércia do elemento. Quanto mais inércia, mais rígido ele se torna. Quanto mais módulo de elasticidade, mais rígido ele se torna. Quanto mais comprido, por exemplo, um vão de 15 metros, menos rígido ele se torna. Então é um problema para nós, né? Ok, entendido isso, agora a gente consegue saber como que eu venço um vão dessa magnitude com concreto armado convencional. Quando a gente trabalha com concreto armado, né? O módulo de elasticidade dele é padrão, é o concreto, tá? Então, como que eu torno a minha viga mais rígida? Como é que eu aumento o módulo de elasticidade do concreto? A única forma de você aumentar o módulo de elasticidade do concreto, tá? Ou você vai trocar o agregado dentro do concreto, geralmente o agregado é da tua região, então não tem como trabalhar nisso, é aumentando o FCK, tá? Então, por exemplo, como que eu venci um vão de 15 metros ali com essa viga, já que a altura não tinha? Ó, aumentar o FCK. Ali a gente trabalhou com o FCK 45 nessa residência. Então isso aqui aumenta o módulo de elasticidade, logo eu consigo vencer um vão maior
com esse aumento de modo de elasticidade, eu consigo ter uma rigidez maior na minha viga, ela se deforma menos. Outra situação, tá, e a inércia, né? A altura está no limite, que foi definida pelo arquitetônico para ficar daquela forma. Então, a minha inércia estava engessada, mas eu tinha bastante largura, né? Você vê que a largura não te ajuda tanto para causar rigidez? Porque ó, é B vezes H ao cubo, altura ao cubo. Então, qualquer coisa que eu aumento na altura numa viga, ela se torna muito mais rígida, né? Por isso que a gente tem vigas geralmente de 15 por 80, 15 por 60, a gente precisa de altura nas vigas. Então, galera, aqui eu estava engessado na questão da inércia, tá? Então, quais outras formas que eu faço para vencer, né? Porque aumentar o FCK só por si não é o suficiente, tá? Ali, o que a gente adotou além disso? Além de aumentar o FCK, pessoal, a gente acabou dando uma contraflecha na viga, na estrutura, tá? E o que é uma contraflecha? A contraflecha, pessoal, é assim, eu vou lá e vou ver que a minha viga, ela vai se deformar aqui, ó, tá? Ela vai se deformar, vamos supor, 5 centímetros aqui, tá? 5 centímetros. Eu vou lá, antes da concretagem, quando eu monto as formas e as escoras que eu colocar mais próximas do centro, eu vou erguer um pouquinho as escoras, fazendo o efeito contrário à flecha, que vai fazer isso daqui, ó. Eu vou concretar minha viga de forma exagerada, como se fosse um arco para cima. Isso, galera, vai compensar essa flecha, tá? Então, a viga vai ter que voltar toda essa flecha. Isso compensa contra a flecha, tá? Só que a gente tem uma limitação de contraflecha, tá? Qual que é o limite da norma, assim? Por norma, a contraflecha máxima que você pode dar num elemento é o vão dele, então vamos por 15 metros, né? 15 vezes 100. 1.500 centímetros, né? Dividido por 350. Então eu poderia dar, no máximo, uma contraflecha de 4,20 centímetros, tá? Claro que é legal você cuidar isso, não exagere na contraflecha, tá, gente? Eu já presenciei contraflechas que foram dadas e demorou tempo para voltar, tá? Porque a deformação que você está vendo aqui no software, muitas vezes, ó, deformação aqui da viga, ó, que a gente pode ver, essa deformação, ela é ao longo dos anos, tá? A gente calcula a estrutura para ao longo dos anos ela ter esse desempenho. Então, essa flecha que a gente está falando não vai ocorrer nos primeiros anos. A gente calcula para 50 anos a flecha, tá? Devido à fluência. Então, eu sempre recomendo aos nossos alunos que você não ultrapasse essa flechinha que você vê dentro do EBERIC amarelinha. Nunca dê uma contraflecha maior do que isso. Então, por exemplo, nessa viga aqui eu daria 1,5 centímetros de contraflecha, tá? No máximo ali. Que é a nossa flecha imediata que a gente chama, tá? Então, outra coisa que faz você vencer grandes vãos aí é aplicar contraflecha, certo? Outra questão, galera, que você tem que fazer para conseguir vencer um vão grande, né? Quando você tem um vão dessa magnitude, você vai ter, então, um grande momento fletor, certo? Você vai ter aqui, ó, um grande momento fletor. Vamos desenhar aqui, tá? Os apoiozinhos aqui. Você vai ter o momento negativo nos apoios, que você já conhece, e o momento positivo no centro. O que causa a deformação, galera? Momento representa o movimento da peça, tá? Então, na ponta ela é em barriga, que na ponta ela sobe um pouquinho. É isso o movimento da viga. Quem causa a flecha é o movimento ou momento positivo, que a gente tem aqui embaixo. E qual que é a forma que eu tenho, galera, para diminuir o momento positivo? Eu consigo diminuir, Pablo? Sim, é possível você diminuir o momento positivo. Por quê, pessoal? Porque eu sei que é difícil falar isso. Se é a primeira vez que você está ouvindo, é difícil você entender num vídeo de, sei lá, 5, 10 minutos, né? Mas os esforços na estrutura, as cargas, elas não se distribuem daquela maneira que você aprendeu na faculdade, sabe? Que metade vai para cada lado. O momento é igual um do lado para o outro, o somatório de momentos tem que ser igual a zero, vai tudo igual. Não é assim na vida real, não é assim que o software trabalha, tá? Tanto que se a gente olhar aqui o diagrama de momentos fletores da viga, você vai ver que não está uniforme. Ó, eu tenho mais de um lado, menos do outro, tá? Se eu pegar qualquer viga, vai ser assim, olha aqui, ó, bem alto de um lado, quase zerado do outro, tá? Então, os momentos fletores não dá metade para cada lado, na prática. Por quê? Porque se você olhar os teus exercícios lá na faculdade que você calculava, você deve lembrar assim, ó, calcule os esforços, encontre as reações nos apoios, né? Você tinha que calcular os momentos fletores. E no final do exercício falava assim, ó, considere E vezes I constante. Considere a rigidez da estrutura constante.
Na prática não é constante, tá? Por N motivos que eu não vou citar agora. Então, como que ocorre a distribuição de esforços, pessoal, numa estrutura? Ela ocorre de acordo com a rigidez de cada elemento, tá? Então, assim, se eu tenho um pilar robusto, ele puxa mais momento. Se eu tenho uma viga muito robusta, ela puxa mais momento. Então, é uma briga entre os esforços, entre o momento fletor. Aumento esse pilar aqui, ó, vamos supor, ele vai roubar momento desse e vai roubar momento da viga. Aumento esse pilar, ele rouba esse momento para cá e rouba o momento desse pilar. Aumento a viga, ela puxa os momentos para ela, tá? Então, a distribuição dos esforços é de acordo com a rigidez da estrutura, perfeito? Sendo assim, pessoal, como que eu diminuo o momento positivo da minha viga? Aumentando bastante os pilares da ponta, tá? Então você vai perceber que aqui nessa estrutura, apesar das limitações arquitetônicas, nós fizemos pilares robustos, ó, pessoal, na ponta. Olha aqui o pilar que eu tenho desse lado, pilar de 30 por 65, pilar rígido, robusto, tá? Olha aqui desse outro lado aqui que eu tenho, ó, 20 por 80, tá? É o máximo que eu podia ali na questão arquitetônica para puxar o diagrama de momentos para o negativo e assim diminuir as deformações. Pessoal, essa aqui basicamente foram as três soluções que a gente adotou para vencer esse vão. Você vê que não é nenhuma mágica, não é nada exagerado, de acordo com o vão que a gente tinha aqui, né? Mas são algumas questões aí que você pode utilizar para vencer os vãos da tua estrutura, certo? Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários que você precisar, tá? E não deixe de conhecer o nosso treinamento, tá? De projetista. Se você gostou da linguagem que eu estou falando aqui, nosso treinamento é todo assim, uma linguagem simples, tentando simplificar os conhecimentos, tá? Conhece alguém que já fez o curso, pergunta como foi. Tenho certeza que o feedback vai ser positivo, tá? Valeu!